Fala galera dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Na nossa aula da semana, nós iremos iniciar com a correção da atividade anterior. A atividade anterior foi referente à última semana de abril, onde nós tivemos o recapitulando da página 55 para ser realizado, o aprofundando da página 56, onde a gente iria discutir alguns contextos, e o aluno cidadão, onde você aluno e você aluna iria se colocar como cidadão pensante nos direitos sociais, individuais e coletivos. Então, dito isso, vamos para a nossa correção e o início da aula da semana. Bem, jovens, dando sequência, a gente tem um momento de revisão antes da nossa correção do recapitulando. Então, em primeiro momento, o Tratado de Tordesilhas. O que foi esse tratado? O Tratado de Tordesilhas, galera, foi um acordo entre Portugal e Espanha, que foi mediado pela Igreja Católica, pelo clero católico da época, uma vez que tanto Portugal quanto Espanha tinham interesses em comuns, interesses que circundavam a América. Os dois queriam solos da América, a rota para a América, e queriam uma divisão, já que os espanhóis conseguiram encontrar a prata, o ouro, e o rei de Portugal também visava o metal precioso. Uma das políticas mercantilistas era justamente o acúmulo de riqueza por meio de metais preciosos. Então, visto isso, os dois passam a ter algumas tretas, alguns conflitos. No entanto, esses conflitos eles não chegam a ter guerra de fato. Eles são resolvidos com um acordo na cidade de Tordesilhas, lá na Espanha, e esse acordo fica conhecido como Tratado de Tordesilhas. O acordo dizia que, após 370 léguas a oeste da linha de Cabo Verde, iria-se ter uma linha imaginária, que seria o Tratado de Tordesilhas, e as terras que ficassem para leste seriam de Portugal, mas as que ficassem a oeste seriam da Espanha. Então, a partir desse acordo, a divisão do mundo fica entre Espanha e Portugal. Essas duas superpotências marítimas, elas crescem de tal modo, enriquecendo, que ficam na época como as duas principais nações do mundo. Não obstante, ou seja, apesar de a Espanha, apesar de Portugal estarem dominando e estarem dividindo terras para eles, a França, a Inglaterra, a Holanda passam a reivindicar também o interesse nessas terras. Eles ficavam perguntando, questionando para o clero, para a Igreja Católica, por qual motivo que essas terras estavam divididas apenas para Portugal e para a Espanha. Alguns até perguntam qual é o atestado que tem e qual é o testamento de Adão e Eva que dizem que existe essa divisão apenas para Portugal e para a Espanha. Então vira um conflito político entre eles e assim nós temos tanto a França como a Inglaterra também desbravando a América e chegando até essas terras como na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, enfim. Outra coisa que ficou bem complexa na época foi a relação com a pirataria. Os portugueses e os espanhóis acusavam a rainha da Inglaterra, acusavam o rei da França de apoiarem os piratas. E aí tem até um filme que é muito famoso, mas muito bacana também, que é o filme de Jack Sparrow, Piratas do Caribe, onde eles fazem as excursões, né? Eles estão ali desbravando também as ilhas ali do Caribe, enfim. É um filme que mostra muito bem também esse período. Mas o fato é que o Tratado de Tordesilhas foi sim esse acordo entre Portugal e Espanha. Então aqui o Recapitulando pergunta exatamente isso. Por que países como a França, Inglaterra e Holanda contestaram o Tratado de Tordesilhas? Ora, por quê? Porque eles também tinham interesse de desbravar e explorar o ouro, a prata, explorar as drogas do sertão, as especiarias, explorar para ter riquezas.
Então era isso, né? Aqui na resposta nós temos porque eles também queriam participar do comércio de lucro gerado pela descoberta. A 13ª fala: quais impérios ficaram mais poderosos? Ora, Portugal e Espanha. Essa pergunta aqui ela é muito nítida. Foram as duas potências que conseguiram crescer e prosperar nessas grandes navegações, tudo bem? E para finalizarmos, nós temos a atividade de um texto: descobrimento, conquista, chegada ou invasão. E eu vou ler rapidamente o texto a vocês para responder, tá bom? O período das grandes navegações também é reconhecido como Era dos Descobrimentos. O uso do termo descobrimento, porém, parte da perspectiva europeia de que os territórios desconhecidos eram desabitados. O termo reforça assim a ideia de pioneirismo dos europeus e ignora os povos nativos. O termo conquista, frequentemente utilizado para tratar das primeiras interações entre europeus e o Novo Mundo, também contribui para uma visão heróica dos aventureiros. No entanto, invasão é um termo relacionado ao ponto de vista dos nativos, colocando os europeus como intrusos e até indesejáveis nas novas terras. Já a palavra chegada, quando utilizada para tratar dos mesmos contextos, confere o sentido neutro. Observe que a escolha dos termos não é trivial. Ao optar por usar um termo ou outro, o autor expressa sutilmente sua visão sobre os fatos. Então, galera, a gente da história costuma chamar esse momento não de descobrimento, mas de chegada, invasão, achamento, tá bom? O termo conquista é um termo utilizado muito pelos europeus, né? Então aqui a gente tem o seguinte: quando um rapaz jovem está querendo namorar uma garotinha, ele vai tentar conquistá-la. Então é algo romântico, né? Heróico, conquista. Só que do ponto de vista europeu foi sim uma conquista para eles, né? Momento de riqueza, de exploração. Mas pensem nos nativos. Os nativos, sabe quem é? Sabe quem são? São os indígenas que moravam já aqui na América. Eles foram invadidos. Eles já moravam aqui. Quem chega depois são os europeus. Eles foram dominados. Eles foram dizimados, ou seja, mortos por epidemias, por armas de fogo, porque os indígenas não queriam se submeter, não queriam ser explorados, não queriam ficar sofrendo nas mãos dos europeus, e eles revidavam, mas acabavam morrendo. Então, a gente na história acaba dizendo que, do ponto de vista europeu, para os europeus foi uma conquista, mas para os indígenas que aqui moravam foi uma invasão. Uma invasão, diga-se de passagem, nada boa. Tudo bem? A primeira questão fala: o uso de certas palavras pode influenciar o leitor a adotar uma visão parcial sobre as grandes navegações? Explique. Ora, claro que sim. Se eu digo para vocês que foi uma conquista, vocês imaginam o quê? Que foi algo bom, não é isso? Conquista. Mas se eu falo que foi uma invasão acompanhada de mortes, vocês percebem também o outro lado da moeda, o outro lado da história, a história dos indígenas, que a gente tem também que escutar. Então a gente da história escuta os dois pontos de vista, tá bom? Segunda, na sua opinião, qual a palavra mais adequada para se tratar desse tema? Ora, aí depende do ponto de vista que você vai utilizar. Como já foi citado, do ponto de vista indígena, foi uma invasão carregada de coisa ruim. Do ponto de vista europeu, foi uma conquista carregada de coisas boas. Então, tudo depende do ponto de vista que você vai utilizar, tá certo? Galera, a nossa correção foi essa. Em caso de dúvidas, podem entrar em contato. Fiquem com Deus e prestem atenção nas indicações das nossas próximas atividades.